quando as redes se disseminam, práticas que as pessoas faziam no seu dia a dia ganharam a rede e ganharam uma dimensão exponencial. E, insisto, isso está afetando os processos anteriores. Então, a ideia de propriedade de bem material é uma ideia meio complicada. Ela é difícil de se manter, porque o único jeito de eu exercer propriedade sobre algo que não tem existência física é através da negação de acesso, do controle do acesso. Ora, uma vez que eu te vendo um CD com música, como é que eu vou fazer o controle de acesso? De duas formas. Tentando fazer uma reforma moral na sociedade, dizendo que emprestar esse CD para o seu irmão é crime, tocar alto na festinha do seu filho é crime. Então, se eu não conseguir vencer, fazer essa reforma moral, é botar a polícia, o Estado, para te tentar impedir que você compartilhe e tal, criminalizar. Então, são duas coisas extremamente artificiais. Por isso que eu te digo, a tendência da música, portanto, e de outras produções intangíveis, é que aquele que produz, o artista, ele viva muito mais do seu trabalho e menos de direitos de propriedade. Cada vez menos direitos de propriedade e cada vez mais do seu próprio trabalho. Isso está acontecendo aí com vários grupos já. Aliás, cá entre nós, a maior parte dos artistas, dos produtores de cultura brasileiros, não estão nos catálogos das gravadoras. E nem por isso eles não são artistas, eles não estão produzindo, eles não estão agitando a nossa sociedade. E o Brasil é um país forte na produção musical. Eu acho que nós estamos numa fase de transição. É óbvio que as gravadoras vão reagir, é óbvio que as editoras vão reagir, mas eu vou te, colocar um exemplo que, para mim, é um absurdo, mas ninguém para discutir. Vem cá, qual é o objetivo alegado para a lei de direito autoral? Bom, proteger o criador, para que ele possa continuar criando e que ele não tenha que prejudicar o seu processo criativo. Então, ele é remunerado por isso. Mas peraí, então, o que acontece? Eu tenho uma lei. Aí essa lei, na verdade, ela foi se alterando. Ela está longe de proteger o criador. Ela protege mais, insisto, o intermediário cultural, a indústria que está ali no meio do caminho. E que, no caso das redes e da produção de música, perde também importância, seja na distribuição, seja na produção. Mas no caso do texto, que está ali mais ou menos próximo, não é a mesma coisa, mas também é um bem intangível, repare que você tem uma proteção de 70 anos após a morte do autor, essa obra não cai em domínio público. A música, o texto, o vídeo não cai em domínio público. Qual o objetivo de 70 anos após a morte do autor? Então vamos voltar ao início. Incentivar a criação. Mas o autor já morreu. O que incentivar? Incentivar quem? Né? O Brás Cubas, o defunto autor. Viva o Machado de Assis? Não tem lógica. Mas agora nós estamos numa situação complicada, porque eu não consigo mexer exatamente nisso sem um movimento internacional. Porque o que aconteceu? O Brasil assinou um tratado, que é o TRIPS. O Brasil não, o mundo inteiro, pressionado pela indústria norte-americana do copyright, e que discute a questão do copyright e das patentes, que é uma outra modalidade de propriedade intelectual, não só na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, discute agora na OMC, Organização Mundial de Comércio. Então é assim, se a gente muda a lei para algo razoável, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, como uma transição, sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber uma série de sanções da OMC. Os suportes e os seus conteúdos estão hoje separados. Eu vou dizer assim, a rede, quer dizer, o digital ele liberou a música do vinil, liberou o texto do papel, liberou a imagem da película. E lá
tanto elas podem ser recombinadas, elas podem ser multiplicadas ao extremo, sem os limites físicos do suporte, que são escassos, que se desgastam. Então, na verdade, eu penso assim, o que vai acontecer com o criador da música? Não vai acontecer nada, ele vai continuar criando. Só que a rede faz aparecer muito mais criadores. Aí alguns falam, não, mas não tem nível. Quem te disse que não tem nível? Não sei se não tem nível. E nós estamos numa fase de transição. O músico vai viver como eu vivo. Eu sou professor, eu vivo do meu trabalho. O conhecimento que eu uso não é meu. E se fosse de alguém, eu estava perdido, porque eu ia ter que pagar royalty. Eu entro lá, dou uma aula, escrevo o paper, cito, coloco a fonte, recombino, retrabalho e tô lá. Agora, se eu não fizer isso, eu não ganho. Então, o músico também vai ser assim. Tem um problema grave na cadeia da música e que as pessoas sempre colocam no debate, que é o problema do compositor. Mas e o compositor que é feio, que não tem voz, não sabe tocar e não sabe cantar? Ele não vai viver de show? Vai. Ele vai vender a música dele. Ele vai vender para alguém que vai fazer um show. Ah, mas aí todo mundo vai copiar. Pô, mas todo mundo vai copiar tudo. Aliás, quanto mais se copia, melhor para você. Ao contrário do que pensam. Quanto mais as pessoas te levam o que você tem, mais você vai poder ganhar, mais você vai poder ter um tipo de contato que a gente chamava com o público, né, que a gente chamava de fama, que é a indústria da comunicação de massa cria isso, né, cria o cara famoso. Mas, na verdade, o artista, ele estava na mão desse cara que podia definir. Muitas vezes um artista meio medíocre ou nem tão muito bom, esse cara é o famoso, mas agora a rede está invertendo esse negócio. Quem é o cara que vai ter gente ouvindo, baixando a música, é que é importante. Então, quanto mais o cara baixar a música, mais importante ele é. Na verdade, assim, na economia de rede, nós viveremos do relacionamento e muito menos de propriedade. Eu acho que essa que é a jogada. E outra, ó, quando a maioria das coisas consideradas clássicas na história da humanidade foi criada, não tinha copyright, patente, não tinha nada. Então esse negócio que o cara só cria por causa da propriedade, nós vimos que não é bem assim. Aliás, os regimes autoritários que tentaram impor uma lógica de criação limitadíssima, como na própria União Soviética, o grau de criatividade se reduziu. Então o que garante a criatividade e a criação é a liberdade. Então não é bem a propriedade, é essa que é a questão.